Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje estamos aqui para uma aula de correção. Faremos hoje, primeiramente, a correção das páginas 17 até a 26 da apostila. Em seguida, nós faremos também a correção de algumas páginas do CA. Me acompanhe primeiramente na página 17, onde nós lemos o poema, né? E aqui pergunto o que você notou sobre a disposição das palavras, ou seja, sobre a organização, tá? O que dá pra gente perceber aí é que alguns versos estão de ponta cabeça, né? Ao contrário, e escritos também de trás para frente, tá? Número 3. O poema se refere a dois elementos da natureza. Quais são? Os elementos são a lua e a água, ok? Página 17. Nós temos aqui, ó, um trechinho do poema. A segunda linha parece ser o reflexo da primeira, né? Porque está fazendo associação ao reflexo da lua na água. Relacione as colunas. O primeiro verso aqui representa a lua e o segundo representa a água, tá? A imagem aqui que melhor representa os versos é essa primeira, ok? Releia a segunda parte do poema. Ó. No segundo verso, nem todas as letras estão refletidas. Por quê? Nós observamos que foram refletidas somente 3 letras. Por quê? A intenção do autor era formar a palavra lua, tá? Número 6 da página 19. Por qual parte você começou a ler o poema? Essa é uma resposta pessoal, né? Mas eu imagino que vocês tenham começado do modo tradicional, né? Do modo normal, que é da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? Começar a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto? Lembra, eu até citei isso no vídeo, que nesse texto aqui não prejudica, né? Porque a proposta desse poema, do autor, é perceber como um verso reflete o outro, assim como a água reflete a lua. Tá? Então não prejudica o entendimento do texto. No poema, apenas 6 letras se repetem. Quais são essas letras? As letras A, L, U, M, N e G. A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema uma leitura com sonoridade, tá? Aí nós passamos então para a página 20, falando de sinonímia e coesão. O que há de comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski, a notícia que vocês leram na página 19, ó. Tanto o poema quanto a notícia falam de água e também de lua, tá? Da água e da lua. Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? No poema, na verdade, o poema descreve poeticamente o reflexo da lua na água. Então, o poema vai falar sobre o reflexo da lua na água. Já a notícia divulga um estudo sobre a existência de água na lua, tá? Então, essa é a diferença. Número 2. Aqui nós temos algumas palavras destacadas, né? E a letra A pergunta: a qual superfície o texto se refere? À superfície da lua, tá? Observe a definição da palavra superfície. Nós temos 4 definições. Qual é a melhor definição aí para essa palavra superfície, né, de acordo com o contexto desse trechinho aqui? Então, dessas 4 aí, a número 1 é a mais indicada, tá? Mais indicada para o contexto da notícia. A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície, semelhante, sinônima, tá? Com o mesmo sentido. Passamos então para a página 21, letra D. Converse com os colegas e o professor e responda: por que o autor do texto usou uma expressão equivalente, né, com o mesmo sentido, para se referir à superfície da lua? Porque o autor quis evitar a repetição da palavra superfície, então ele utilizou uma palavra que tem o mesmo significado. Número 3 da página 21 ainda. Nós temos uma frase que foi retirada da notícia e vocês deveriam reescrevê-la substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Então vocês poderiam usar diversos sinônimos. Vou dar sugestão de alguns, ó: espantosa, estupenda ou maravilhosa. Lembrando que é preciso reescrever toda a frase. Por último, aqui na página 21, nós temos a número 4, né, que pergunta:
Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Lá no trecho da notícia que está na página 19, tá? Então, a expressão que pode ser utilizada para substituir essa palavra, a palavra lua, é a expressão satélite natural, que está presente lá no trecho da notícia. Aqui na página 22 nós temos um poema e seguimos com a interpretação na página 23. Quem é o autor do poema? O autor é o Guilherme de Almeida. Qual é o título? O título é Onda, número 4, letra A. A que onda o poema se refere? O poema se refere à onda do mar, tá? Letra B. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Então, vocês perceberam que os versos do poema imitam o movimento da onda do mar. E algumas palavras que estão presentes no poema fazem referência também ao mar, tá bom? Número 5. Observe o título do poema, que é Onda. Ele é formado por quantas letras? 4 letrinhas. Quais delas são grafadas com letra maiúscula, ou seja, escritas com letra maiúscula? São as letras O e a letra também A, O e A. Letra C. Por que a primeira e a última letra são maiúsculas? Então, é para indicar, para demonstrar o movimento de uma onda, tá? Aí fez aquela associação ao movimento da onda. Número 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Então, as palavras são espuma e onda. Número 7. Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar à gaze e à renda? Por que ele fez essa referência, né? Porque tanto a gaze quanto a renda lembram a espuma formada pelo movimento das ondas. Página 24, número 8. A expressão salto d'água descreve a onda, tá? E número 9. O poema apresenta 2 colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura? Explique sua resposta. No caso desse poema, sim, há uma ordem de leitura. Vocês devem seguir a ordem normal, a ordem tradicional. O poema deve ser lido da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Vocês têm que ficar atentos porque alguns poemas visuais, eles vão ter mais palavras, né? Não vão ter tanta repetição. E aí a gente precisa ler ele de forma que ele faça sentido. Se vocês lessem esse poema, de repente, de baixo para cima, ou ao contrário, ao invés de ler da esquerda para a direita, fariam o contrário, de repente não faria sentido, as palavras não teriam sentido algum, tá? Então é preciso seguir a ordem normal para que ele faça sentido. Ainda na página 24, vamos corrigir as atividades sobre encontro vocal. Temos um poema aí, 2 palavras destacadas, tá? Vocês deveriam copiá-las, que são louco e pouco. Quais são as vogais que aparecem juntas nessas palavras? Letra B, as vogais são O e U. Letra C. Separe as palavras em sílabas. Lou, co, pou, co. Todas as 2 palavras aí têm 2 sílabas, ok? Passamos então para a página 25 e aí pergunta o seguinte na letra D. É correto dizer que ao separar as palavras em sílabas, nas 2 palavras as letras O e U ficarem uma mesma sílaba, tá? Vocês observaram isso na separação. Nós temos aqui uma história, né? Um trecho de uma história. E aí nós vamos para a página 26, né? Para corrigir a interpretação. Letra A. Segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita? Então ela está escrita assim, ó, apaixonada. Mas ela deve ser escrita acrescentando o I, tá? Apaixonada. Porque na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I, ou seja, a palavra apaixonada ela não foi escrita com a letra I, ela está escrita de forma errada. Vocês conseguiram perceber isso? E por que isso acontece? Ela foi escrita sem a letra I. Porque o autor ele queria reproduzir o jeito de falar da personagem, tá? Então, no modo de falar da personagem, ocorre essa omissão do som. O som da letra I não aparece. Então, por isso que o autor usou a palavra sem o I, né, para poder representar o jeito de falar da personagem. Letra C. Separe a palavra em sílabas. Aí ficou dessa forma. Podem observar também aqui na tela. A, pai, show, na, da. Letra D. Há encontro vocálico nessa palavra, ou seja, encontro de vogais? Sim, que é aqui, ó, na sílaba pai, onde se encontram as vogais A e I. Letra E.
As letras que formam o encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? Sim, estão na mesma sílaba, ok? Passamos para o número 4, ó. Assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Então, vocês devem assinalar. Pode marcar um X, circular ou sublinhar. Mistério, o encontro de vogais ali no final, ó, o I e o O. Baixa, encontro de vogais A e o I. Torneira, encontro de vogais E e o I. Noite, o O e o I. E violão. Aí, na palavra violão nós temos dois encontros, ó, o I e o O. E por último o A e o O. Tá? Aí vocês deveriam escrever aqui no pontinho da 4 qual dessas palavras que vocês riscaram, marcaram aí, quais delas tem a omissão da semivogal, como lá na palavra apaixonada. Aquele izinho, porque é uma semivogal, ela é falada com menos força, com menos intensidade, isso significa que ela é uma semivogal, ela é mais fraquinha. Então, qual dessas palavras aqui também tem essa omissão? São as palavras baixa e torneira. Quando a gente fala no dia a dia, sai baixa e torneira. O I, né, dessas palavras que são as semivogais aí, não sai, né? A gente não fala baixa, torneira. Na fala, esse I, essa semivogal, ela acaba não saindo, a gente acaba não pronunciando ela. Por último, escreva o nome do que está representado nos desenhos. Primeiro nós temos um tesouro, depois uma caixa e depois uma fogueira, ok? Agora vamos corrigir as páginas 8 a 12 do CA, tá? Vamos na página 8 primeiramente. Nós temos aqui figuras e vocês deveriam substituir as frases, né, os pronomes, pelo nome que está representado nas figuras. Então as frases ficarão da seguinte forma. Letra A. A torneira deve ser fechada enquanto você escova os dentes. Letra B. O esfregão e o balde devem ser usados em vez de mangueira. Letra C. O chuveiro deve estar desligado enquanto você se ensaboa no banho. Letra D. As plantas podem ser regadas com a água captada da chuva, tá? Na página 9 nós temos as atividades, né, referentes ao trechinho aqui da página 8, esse textinho aqui. E aí nós temos aqui algumas questões de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Os dois pronomes destacados se referem à chuva? Não, isso é falso, porque o primeiro pronome, que é o pronome ela, se refere à chuva, mas o segundo se refere às gotinhas. Então é falsa essa alternativa. Segunda alternativa, o primeiro pronome destacado se refere à chuva. Sim, verdadeiro. Terceira alternativa, o segundo pronome em destaque se refere à água. Não, é falso, porque o segundo pronome, que é o pronome elas, se refere às gotinhas, tá? Por último, o segundo pronome em destaque se refere às gotinhas. Verdadeiro. Então a sequência ficou falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Aqui vocês devem reescrever os trechos na número 12, substituindo as repetições por pronomes. Então ficará da seguinte forma, ó. Letra A. Use a água do aquário para regar plantas. Ponto. Começando com letra maiúscula na mesma linha. Ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que fortalecem as plantas. Ponto novamente. Mas lembre-se, se ela estiver muito suja, utilize só um pouco dela misturada com água limpa. Letra B. Se o seu chuveiro tiver aquecido... Vamos começar de novo. Se o seu chuveiro tiver aquecimento a gás, utilize um balde para coletar a água que cai antes de esquentar. Ela pode ser utilizada para dar descarga, lavar utensílios ou regar as plantas. Letra C. Aproveite a água usada para higienizar os alimentos em outras finalidades. Ela pode ser usada na limpeza da cozinha, por exemplo. Vamos então à página 10 do CA, sobre o poema Lixo. O poema é composto de duas palavras. Quais são? As palavras são luxo e lixo. Em sua opinião, qual é a relação entre luxo e lixo? Assim como eu expliquei no vídeo, essa relação ela acontece por quê? Por causa do luxo excessivo. Quando as pessoas têm um luxo excessivo, uma vida luxuosa, né? Isso gera um acúmulo de lixo. Então, por esse motivo é que a palavra luxo foi repetida muitas vezes. Quanto mais luxo, aí nós acumulamos o lixo, né? Então, dali das palavras luxo, ele usou diversas e formou a palavra grande que é o lixo.
Então é por esse motivo, né? Porque quanto mais luxo, mais geramos o acúmulo de lixo, tá? Número 16. A repetição de palavras confere ao poema uma leitura com sonoridade, com som, tá? Número 17. Qual é a diferença na grafia das palavras luxo e lixo? Qual é a diferença na escrita? A palavra luxo é escrita com U e a palavra lixo é escrita com I. Só isso que muda. Em sua opinião, por que o eu lírico utilizou palavras tão similares no poema? Similares são palavras parecidas, tá? Lembrem-se que eu disse a vocês que ele quis criar um jogo de sentido. É como se ele quisesse fazer uma brincadeira. Essas palavras, elas são parecidas na escrita, mas é por esse motivo, né? Porque elas são parecidas na escrita, mas elas são diferentes no sentido, no significado. Mas apesar de terem um significado diferente, de alguma forma, né, de acordo com o contexto do poema, essas palavras também se aproximam, tá? Porque, por causa do exemplo que eu dei, o acúmulo o excesso de luxo gera o acúmulo de lixo. Então elas estão ligadas, tá ok? Então vocês poderiam responder da seguinte forma, ó, para criar um jogo de sentido, tá? Essas palavras têm sentido quase opostos, mas são muito parecidas na escrita e na pronúncia. O eu lírico construiu um poema que, pela repetição, aproxima essas palavras também semanticamente. Ou seja, aproxima, vocês nem precisam usar essa palavra semanticamente, vocês podem colocar, aproxima essas palavras também no sentido, tá bom? Página 11 do CA, nós temos aí um outro trechinho e a letra A, né, da número 19, faz o seguinte questionamento. A palavra habitar retoma outra palavra do texto. Qual? É a palavra oceanos, faz referência à palavra oceanos, tá? Letra B. Que outra palavra foi usada no lugar de oceanos? A outra palavra foi ecossistema, tá bom? Número 20. Nós temos algumas palavrinhas nesse quadrinho. E aí vocês têm que escolher entre as opções do quadro e completar as frases, tá? A letra A vocês devem usar a palavra lixo. Na letra B a palavra material. Na letra C a palavra vida marinha. As palavras, né? Vida marinha. E na letra D, aquisição, tá? Essas são as respostas corretas. Por último, nós temos aí a página de encontro vocálico, tá? Primeiro, separar em sílabas as palavras e também circular os encontros vocálicos. Palavra madeira, madeira. Encontro vocálico presente na segunda sílaba, dei, no ei, né? Letra B, primeiro, primeiro, encontro vocálico presente na segunda sílaba, no ei também. Terceira, tesouro, tesouro, encontro vocálico presente na segunda sílaba, ou. D, manteiga, manteiga, encontro vocálico presente na segunda sílaba, no ei, né, da sílaba tei. E por último, caixote, caixote, encontro vocálico presente na primeira sílaba, as vogais A e I, ok? Passamos para 22, nós temos aí a palavra sujeito, vocês separaram, sujeito. O encontro vocálico está na mesma sílaba. Eu pedi também para que vocês classificassem, então a palavra sujeito, porque as vogais permaneceram juntas, né? Duas vogais juntas numa mesma sílaba, então essa palavra, o encontro vocálico dessa palavra é classificado como ditongo. Letra B, viola. Observem que as vogais se separaram, então elas ficaram em sílabas diferentes. Então a palavra viola, aí nós temos um hiato. Letra C, besouro. A segunda sílaba é onde está o encontro vocálico, as vogais O e U estão na mesma sílaba. Então, na palavra besouro, nós temos um ditongo. Letra D, saída. As vogais se separaram, ficaram em sílabas diferentes. Então, nós temos aí um hiato. Letra E, saudade. As vogais ficaram juntas lá na primeira sílaba, na mesma sílaba. Então, nós temos na palavra saudade um ditongo. E por último, baú. As vogais se separaram, ficaram em sílabas diferentes.
Então nós temos na palavra baú o encontro vocálico classificado como hiato. Tá bom, crianças? Finalizamos aqui então a nossa correção. Espero que vocês tenham acertado tudo. Se não acertaram essa, é hora de corrigir, tá ok? Um beijão e até a próxima aula.